Bom dia, meus amigos. Antes da gente iniciar, vamos fazer a prece, né? Para depois a gente conversar um pouquinho. Jesus amigo, Deus nosso Pai, aqui nos encontramos, agradecidos por tudo que nos oferece a cada dia da nossa vida, da nossa caminhada, agradecendo pelo contato com o seu Evangelho, por conhecer esta doutrina que tanto nos esclarece, nos fortalece, nos ilumina a caminhada. Pedimos a Ti, Jesus, que o Seu amor possa envolver a todos que sofrem, Senhor. Pedimos a Ti que os trabalhadores do Centro Espírita Amor e Caridade estejam a nos amparar, a nos fortalecer, a derramar sobre cada lar que está aqui junto conosco, assistindo este estudo, que possam todos ser abraçados por esses amigos espirituais, trabalhadores desta casa de luz e de amor. Que nós possamos, em seu nome, Jesus, em nome dos espíritos amigos, mas sobretudo em nome de Deus, iniciar o nosso estudo, o nosso trabalho com o nosso muito obrigada. Graças a Deus. Bom, meus amigos, hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, né? E a gente tem que olhar, como sempre a gente olha para os ensinamentos de Jesus, né? Com os olhos espirituais. Porque se nós formos olhar materialmente falando, a gente acha que é muito injusto, né? Esse ensinamento, essa parábola, né? Essa história que Jesus contou. Ele começa falando que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que sai de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Né? Então, quando ele fala que o reino dos céus é semelhante, é porque ele vai contar uma história que ele traz para o material, mas que quer trazer algum ensinamento espiritual para nós, né? E a gente tem que ter, como Jesus falou várias vezes, olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que a gente possa entender bem o ensinamento de Jesus, né? Então, ele conta que a pessoa saiu lá para procurar trabalhadores para sua vinha, né? Naquela época, a gente tem que lembrar um pouquinho lá para trás, até para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor, né? Naquela época, as pessoas não saíam procurando emprego igual sai agora, né? Que monta um currículo, manda pelo e-mail ou vai na própria empresa e deixa num local adequado com uma pessoa certa, né? Depois é chamado para uma entrevista e faz exame médico e por aí vai. Naquela época não era assim. Tinha as praças, um local onde as pessoas ficavam ali e os senhores da vinha, eles iam buscando as pessoas para trabalhar, né? A gente pode olhar, por exemplo, não tem esses moços que trabalham no caminhão, que é o chapa, né? Que ele fica lá na estrada esperando e o caminhoneiro vem lá dirigindo seu caminhão, mas vai precisar de alguém para descarregar e ele vai lá e chama aquela pessoa, aquele rapaz, aquele senhor que está lá e leva ele para trabalhar, né? É mais ou menos isso aqui a parábola. Só que ele ia nas praças para buscar o trabalhador para trabalhar na vinha. E ele fala dos horários que ele ia, né?
Foi na primeira hora, foi na terceira, foi na sexta, até que chegou na 1ª hora. O que era essa 1ª hora? Lá, naquele tempo, lá, eles contavam a hora assim, de 6 da manhã às 6 da tarde, que era o período de trabalho. De 6 da tarde até 6 horas da manhã era o período de descanso. Então a gente entende que já era 5 horas da tarde, quando ele foi a última vez, buscou os últimos trabalhadores, né? E para os primeiros, ele falou que dava 1 denário pelo dia de trabalho. Para os últimos, ele disse que daria o que ele achasse justo, né? E o que aconteceu? Eles ficaram lá trabalhando, né? Isso na parábola. Ficaram lá trabalhando e quando foi na hora de receber, além dos que chegaram por último, receber primeiro, ainda receberam a mesma coisa que os outros que estavam lá desde cedinho trabalhando. Com certeza eles eram como nós, né? Acharam que estava injusto e foi reclamar. Ah, mas nós trabalhamos desde cedo e o senhor vai dar para eles a mesma coisa que deu para nós? Né? E o senhor falou que ele não estava fazendo nada demais, se eles estavam chateados, né? Porque ele era bom, porque ele pagou para os primeiros o que ele tinha prometido. E para os que chegaram por último, ele deu o que ele achou que estava justo. Porque quando ele os buscou, ele disse, lhes darei o que for justo. Né? Aí a gente olhando pelo lado espiritual, a gente vê, por exemplo, cada um vem para a vinha num momento. Vamos ver a terra como a vinha. Cada um vem num momento, né? Mas possa que um que chegou, que reencarnou depois, possa que ele trabalhe mais. E não é a questão de trabalhar mais, é o sentimento, como que ele trabalhou, né? Será que ele vai fazer tudo maquinalmente, fazer por fazer, ou vai ter um bom sentimento, uma boa vontade, uma vontade realmente de servir, de servir, né? Será que vai? Então, a gente vai adquirindo condições espirituais melhores e vai recebendo também, tendo condições de coisas melhores. Abrindo um parênteses aqui, a gente vê no livro Nosso Lar, no capítulo 22 fala o que eu lembro mais, mas eu acho que tem outros capítulos lá que fala também, lá na espiritualidade, do bônus hora. Olha como é interessante. Todo mundo tem direito a tudo, a vestimenta, a lugar para morar, mas quem trabalha realmente, tem direito a uma casa própria, a escolher o que ele gosta de vestir, né? É tudo muito relativo. Se a gente for olhar por este lado espiritual, a gente começa a entender melhor a situação, né? E outra coisa também, olhando também pelo lado espiritual, imagina só a paciência, né? A perseverança, a força de vontade que tiveram esses últimos trabalhadores de ficarem lá na praça esperando sem desanimar, né? É o que deve acontecer com a gente também, ter perseverança, força de vontade, não desanimar. Eles ficaram lá, esperando com paciência. Eles poderiam ter falado, até agora, já está na 3ª hora, já está na 4ª, não apareceu ninguém aqui para me oferecer trabalho, para me assalariar.
eu vou embora, né? Não, eles deram exemplo de paciência, de perseverança, de coragem, de boa vontade. Isso é muito importante. A gente não pode deixar perder isso. E outra coisa importante também nessa parábola que eles mostram, que Jesus mostra com a sua história, é a oportunidade, né? Se eu não fui chamado na primeira hora, se eu não fui chamado na segunda hora, teve uma hora que eu fui. Deus, Jesus, está sempre nos oferecendo oportunidades e nós não podemos perder essas oportunidades. Elas são benditas em nossas vidas, muito benditas. Nós não podemos perder. Sempre devemos aguardar que o momento da gente receber a oportunidade vai chegar. E quando esse momento chegar, que a gente seja como esses últimos trabalhadores, como esses trabalhadores da última hora, que a gente não perca essa oportunidade, para que a gente possa merecer outros, né? Porque nós sabemos que vai depender sempre de nós as oportunidades que nós vamos ter, porque Deus, Jesus, eles são justos. Eles não vão dar oportunidade a quem naquele momento não está merecendo, né? Se tiver uma pessoa, um espírito lá para reencarnar, que tem mais condição de não errar, de caminhar mais rápido, de progredir mais do que o outro, vai vir aquele primeiro, com certeza. Nós não podemos perder isso de vista, né? É muito importante. Nós já tivemos, bem lá atrás, nessa época dos primeiros trabalhadores, né? Porque agora nós somos os últimos, né? E muito com certeza nós fizemos coisas ruins e coisas boas, mas nós temos muitas coisas que nós precisamos acertar agora, que nós precisamos fazer para evoluirmos e para ajudar o nosso planeta a ser um lugar melhor. Quantas coisas nós deixamos para trás que agora nós não podemos mais deixar, mesmo porque nós já trazemos a experiência de lá de trás. Nós já vivemos muita coisa, nós já deixamos de fazer muita coisa e agora não dá mais para perder tempo. Nós temos que aproveitar, né? A gente olha como exemplo também nessa parábola, é uma coisa também material, mas que pode nos ajudar. Por exemplo, um aluno na escola, né? Ele vai todos os dias na escola, mas será que ele está aproveitando para aprender? Se ele não aproveitar, ele no final do ano ele vai ficar. E aqueles que se esforçaram mais, que aprenderam, muitos até às vezes são transferidos de escola, têm atribulações, mas corre atrás do prejuízo no dito popular, né? E vencem aquilo ali e conseguem merecer no final do ano, conseguem ter aquela nota que eles precisavam e eles caminham e outros vão ficando. Assim é a nossa vida. Assim a gente analisa essa parábola dos últimos, dos trabalhadores da última hora, né? E a gente não pode perder. Quando chega aqui no item 2, porque o item 1 é o que conta a parábola. O item 2, ele fala dos últimos que serão os primeiros, né? E ele fala, o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade haja conservado a disposição daquele que o tinha de empregar. Então, sempre a boa vontade, o querer fazer, vai ser muito importante, né?
ele fala que que o retardamento não seja fruto da preguiça e da má vontade, que a gente não faça as coisas por fazer, né? Às vezes a gente faz as coisas maquinalmente. Eu gosto muito de citar exemplo assim no nosso trabalho espírita, por exemplo, né? Às vezes eu tenho aquele hábito, eu vou maquinalmente. Eu abro o centro, eu coloco a água lá, eu recebo as pessoas, acabou rapidinho, eu fecho tudo, vou embora. Será que eu vou ser merecedor desse salário? Essas coisas que a gente tem que analisar, né? Não se negar ao trabalho, não negar em fazer a nossa parte, fazer aquilo que nós já conseguimos fazer com boa vontade, com amor no coração, com vontade sincera de servir, com vontade sincera de se melhorar e de ajudar o outro, de divulgar o Evangelho de Jesus, de fazer com que o nosso planeta seja um lugar melhor, um lugar de paz, para que assim também nós comecemos a merecer esse salário, que é o bem-estar espiritual, que é um local espiritual melhor para a gente ficar, não só desencarnados, mas encarnados também, né? Então, esse é o nosso salário. Esse é o nosso salário, é o nosso merecer. Nós somos agora os últimos, né? Porque a gente vê aqui nesse capítulo também, quando ele fala lá de trás, né? Dos profetas. A gente sabe que a doutrina espírita, ela é a terceira revelação, né? Então, teve lá Moisés, Jesus, agora o Espiritismo. E o Espiritismo, ele depende de nós, trabalhadores espíritas, para que ele possa ser divulgado. Ser divulgado não só falando como hoje eu estou aqui falando, mas ser divulgado com o nosso comportamento de respeito, de amor, de carinho, de trabalho no bem. Porque onde quer que nós estejamos, não só na casa espírita, mas a gente leva essa bandeira do espiritismo, a bandeira da casa espírita, onde a gente trabalha. E é uma maneira de mostrar que a gente está sendo melhor, que a gente está se tornando melhor através desse trabalho, através do estudo na casa, né? Então, que a gente possa fazer a nossa parte aqui na vinha. Nós estamos na vinha, meus irmãos, e não podemos perder esta oportunidade bendita, né? E ele continua aqui, que se porém se houvesse negado ao trabalho, falando ainda da parábola, a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável. Quando soar a última hora, é que será tempo de pensar no salário do dia. Né? Se esses últimos trabalhadores tivessem pensado assim, como conta, como fala aqui, que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Que a gente não tenha preguiça. Que a gente lute para ser cada dia mais ativo, para estar mais envolvido com o Evangelho de Jesus, para estar mais envolvido com o trabalho no bem,
Isso é que se faz necessário. Ele fala: que dizer então daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos? Quer dizer, a gente vai repetir tudo que a gente já fez lá atrás, porque a gente sabe que todos somos criados iguais, né? Simples e ignorante. Então, se hoje nós já estamos com capacidade de poder trabalhar, de poder estudar o Evangelho, com capacidade de conhecimento para a gente poder se melhorar, a gente não vai de novo repetir tudo lá de trás, né? A gente tem por obrigação de fazer diferente, né? Cada um no seu patamar, né? Cada um na sua condição, mas nós já podemos fazer diferente. O que nos falta é querer, nos falta a boa vontade, né? Ele fala que haja blasfemado de Deus, derramado sangue de seus irmãos, lançado perturbações nas famílias, arruinados que neles confiaram, abusado da inocência, que enfim se haja cevado em todas as ignomínias da humanidade. Que será desse, né? A gente sabe que naquelas épocas lá atrás, na Inquisição e muitas outras épocas lá atrás, que a gente devia estar por lá, né? A gente estava por lá. E a gente não pode repetir isso. A gente tem que fazer diferente. Basta-lhe dizer à última hora: Senhor, empreguei mal meu tempo. Toma-me até o fim do dia para que eu execute um pouco, embora bem pouco da minha tarefa, e dá-me o salário de trabalhador de boa vontade? Não, nós não vamos receber, porque Deus é justo. A justiça divina acontece em todos os instantes da nossa vida, a cada um segundo as suas obras, já nos ensinou Jesus, né? E o Senhor lhe dirá: não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbarataste o teu tempo, esqueceste que havias aprendido. Já não sabe trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo, e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Aí vem a perguntinha que não quer calar. Quem é responsável por cada coisa que recebe ou que deixa de receber? A responsabilidade é sempre nossa, é sempre de cada um de nós. Nós não podemos reclamar, achar que Deus é injusto, que a gente não recebeu isso, que a gente não recebeu aquilo, que a nossa vida podia ser assim, que a nossa vida podia ser de outro modo, se a gente não faz a nossa parte. Se hoje nós estamos aqui encarnados na Terra, nessa vinha grandiosa, é porque nós merecemos. A espiritualidade nos ajudou lá, tem o nosso espírito protetor, que caminha conosco, que nos estimula no bem. Ele nos ajudou, ele foi responsável por nós, para que nós estivéssemos aqui. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos querer um bom salário ou não? O que nós vamos fazer? É para se pensar, viu? Eu já estou pensando, é para se pensar. E depois ele fala, para nós espíritas agora: bons espíritas, meus bens amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o meu trabalho ao alvorecer do dia
e só terminei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a reencarnação, cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chama para a vinha, sem que quisesses penetrar nela. Ei-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca a vossa existência, por longa que vos pareça. Mas não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. É uma mensagem de Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Bom, a gente tem que pensar nisso que ele falou aqui, né? Parece que a nossa existência é muito longa, né? Parece que a gente vai ter todo o tempo do mundo, mas não é. A gente tem que aproveitar cada minutinho, cada momentinho, cada oportunidade. A gente pode ter inúmeras oportunidades na vida, mas a que a gente teve hoje, ela vai voltar mais. O dia de hoje não volta. A gente viveu, né? A gente vai ter outra oportunidade no dia de amanhã, no dia depois da manhã. A gente vai ter novas oportunidades reencarnatórias. São N as oportunidades, mas cada dia é um dia, né? Cada amanhecer é um novo dia, é um presente que a gente recebe de novo das mãos de Deus, que a gente deve aproveitar bastante. Mas o de hoje já se foi. O que a gente não fez ou o que a gente fez, né? Então, que a gente pense nisso que o nosso irmão fala aqui nessa mensagem. Porque depois, quando chega o momento de embolsar o salário, é que é difícil, né? Às vezes o bolso está lá grande e o salário veio pequenininho. E a gente não pode reclamar, porque, como eu já disse, é cada um segundo as suas obras. Então, que a gente aproveite a nossa oportunidade, que a gente não perca o nosso tempo, que a gente aprenda a perdoar, a amar, a respeitar, a acolher, a fazer do nosso planeta, da nossa vinha, um local gostoso de trabalho, né? Porque a gente precisa, né, entender que a gente trabalha na casa espírita, a gente faz o melhor que a gente puder no lar, mas a gente precisa expandir isso, né? A gente precisa fazer o nosso melhor em todo lugar, coisas pequenininhas, né? Se a gente vai num local, numa loja, no supermercado, numa farmácia, na escola dos nossos filhos, né? Saibamos chegar lá e tratar bem as pessoas, né? Bom dia, muito obrigada, um bom trabalho para você, porque isso a gente vai cativando as pessoas e vai criando um efeito dominó. Se todo mundo fizer isso, aquela pessoa vai se sentir melhor, ela vai tratar as outras melhores, a outra vai sair dali melhor. Já pensou que beleza? Todo mundo se tratando bem, se respeitando, vai ser um planeta maravilhoso, né? Eu fico esperando muito por isso. Não só no lar, não só na casa espírita, né? Porque às vezes a gente trata muito bem os nossos entes queridos, ou vice-versa, trata muito bem lá fora e trata mal o ente querido dentro de casa, né? E quando chega lá fora, a gente falta com esse companheirismo,
A gente precisa entender quando a gente encontra com o outro que ele está com uma carinha feia, pensar o que será que aconteceu com ele, né? Será que ele está com algum problema? Em vez de falar, nossa, fulano está com uma cara feia. Oi, fulano, tá tudo bem? Né? Como que você está? Às vezes a pessoa está esperando a oportunidade de poder desabafar, de poder contar, tirar aquilo do íntimo dele. Então, isso tudo faz parte da gente, para a gente ser um bom espírita, um bom trabalhador e para receber um bom salário, né? Então, eu espero que eu tenha conseguido explicar, né, para vocês, de acordo com as dificuldades que todos nós temos, né? Mas eu fiz com muito carinho, agradeço muito a Andréia, né? Que sempre está dando a oportunidade da gente estudar um pouquinho e convido vocês para a gente fazer a prece final, agradecendo por este momento, né? Que a espiritualidade amiga, que Jesus, que Deus, nosso Pai, possa continuar a nos abraçar, a nos fortalecer, a nos intuir a cada instante a agirmos melhores, a nos fortalecer a vencer o mal que ainda carregamos em nosso coração. E eu aproveito aqui a oportunidade para pedir pelos nossos irmãos que pensam em desistir da sua caminhada terrena, aqueles que já cometeram um momento de dor, de desespero este ato, que possam também ser auxiliados na espiritualidade, pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, asilos, orfanatos, onde estiver, Senhor, a dor, a desesperança, a discórdia, que possa estar um mensageiro seu a socorrer, a amparar, a cuidar, Senhor. Muito obrigada por tudo, que nós possamos encerrar o nosso estudo, o nosso trabalho, com o nosso muito obrigado, com a certeza do seu amparo sempre, Jesus. Muito obrigada. Gente, fiquem com Deus, viu? Jesus nos abençoe. Obrigada pela paciência de me ouvir.